Resgatada por um desconhecido, guardava um milagre que silenciou sua dor. A tempestade rugia como um bicho feroz. O céu estava mais escuro do que nunca, e as gotas de chuva pareciam facas cortantes que arranhavam o rosto de Lucas. Ele dirigia apressado pela estrada deserta, sua mente sobrecarregada por lembranças de investimentos fracassados e promessas quebradas. A vida de um investidor em ruínas não era fácil. Sentia o peso da decepção no peito. Um nó que pulava nervoso com cada curva. Então algo na penumbra chamou sua atenção. Uma figura curvada, encostada em um poste de luz quebrado. Era uma mulher. Sangue escorria de seu braço, misturando-se com a chuva que descia sem misericórdia. Lucas parou, a batida rápida de seu coração quase ensurdecedora. Ele se atirou para fora do carro, o frio e o medo tentando dominá-lo. A dor dela parecia tangível, quase palpável, como uma sombra se espalhando pelo chão. "Oi, está tudo bem?" A voz dele tremia, um fio de esperança em meio ao caos. Ela olhou para ele, e seus olhos tinham um brilho intenso, mas assustado. "Ajude-me!" A súplica dela era um sussurro, mas ressoou na mente de Lucas como um grito. Ele decidiu naquele momento que não podia deixá-la para trás. Com cuidado, ele a levantou e a ajudou a entrar no carro. O sangue manchava o estofamento, mas ele mal se importou. Algo estava em jogo ali, e ele podia sentir. O destino tinha sido irônico ao colocá-los frente a frente. Enquanto dirigia, a mulher começou a relaxar, mas seus olhos continuavam fixos na janela, como se visse algo além da chuva. "Meu nome é Júlia", ela disse, e Lucas percebeu que sua voz tinha um tom enigmático, como se cada palavra carregasse um peso. "Eu preciso de proteção. Eles estão vindo atrás de mim." Quem era eles? Lucas não teve coragem de perguntar, mas a urgência na voz dela era real. Em uma fração de segundo, Júlia revelou que carregava consigo uma tecnologia médica que poderia salvar vidas. Os olhos de Lucas se arregalaram. A esperança que ele não sabia que ainda existia começou a brotar dentro dele. Essa mulher não era apenas um acidente de percurso, ela era um milagre. Conforme a estrada se desenrolava, ruídos distantes se aproximavam. Um carro seguia de perto, e a adrenalina disparou dentro dele. "Estão nos seguindo." A afirmação de Júlia trouxe um aperto no peito de Lucas, e ele se viu jogando o carro para a direita, deslizando sobre a lama da estrada. Precisa ser forte. Ele teve que escolher: proteger a esperança ou fugir, garantir sua própria segurança. O dilema martelava em sua mente. Em meio a tudo isso, Lucas notou que a tempestade finalmente dava lugar a um céu limpo. Mas dentro de ele, um turbilhão de incertezas crescia. Júlia tinha um segredo, e os criminosos implacáveis estavam a um passo de alcançá-los. Ele olhou para ela e, por um momento, a conexão que surgiu foi tangente, como se a dor e a luta de ambos se entrelaçassem em um único fio. Havia um futuro ali, mesmo que nebuloso. Quando o carro virou a esquina e os faróis iluminaram um novo caminho, Lucas se perguntava até onde iria por aquele milagre. O que ele estava disposto a perder para conquistá-lo? E mais, teria coragem para enfrentar a escolha que os aguardava? A tempestade interna de sua vida parecia apenas começar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Enquanto Lucas dirigia, a tensão no ar era palpável. Ele estou-lhe furtivamente um olhar para Júlia, seus olhos fixos na janela com um medo arrebatador. Quem está te seguindo? Ele finalmente ousou perguntar, a voz rouca misturando-se ao som da chuva. Mas Júlia apenas balançou a cabeça, como se temesse expor um segredo que poderia despedaçar tudo. O carro ecoava com o motor numa revolução frenética, e a adrenalina pulsava nas veias de Lucas. Ele sentiu que estavam a poucos minutos de um confronto. Os faróis do carro atrás dele ficaram mais intensos, sombras dançando na escuridão. O coração de Lucas acelerou. A proteção de Júlia agora era sua também. De repente, uma luz ofuscante surgiu atrás deles, um rugido metálico cortando a serenidade da noite. Um SUV escapava de uma curva, ganhando velocidade, e Lucas entendeu imediatamente que não eram apenas ladrões comuns. Eles eram caçadores. "Acelera!" Júlia gritou, sua voz destemida, mas carregada de terror. Ele pisou fundo. O carro deslizou na estrada escorregadia. A chuva agonizava. Cada gota parecia uma advertência, mas Lucas não podia parar. Cada batida do seu coração pulsava com uma nova determinação. "Vamos, não desista!" Ele desafiou o destino. Mas, naquele momento crucial, algo inesperado aconteceu. O estrondo ecoou. O carro foi abalado por uma batida brutal. O SUV os atingiu lateralmente, e o impacto fez Lucas perder o controle. O veículo rodou, derrapando pela lama até alcançar um barranco que parecia profundo e aterrorizante. O mundo ao redor dele se contaminava em flashes de luz e escuridão. Quando a realidade finalmente estabilizou, Lucas se viu tentando recuperar o fôlego. O ar estava pesado. Ele virou a cabeça buscando Júlia. A visão a fez paralisar. A mulher estava inconsciente. Um silêncio sufocante preenchia o ar, até que ele escutou os gritos, cada vez mais próximos. Ele saiu do carro, lutando contra a dor que pulsava em seu corpo. Os criminosos estavam apenas a alguns passos. Quando ele enxergou a silhueta se aproximando, a adrenalina disparou. Mas então, uma sensação estranha lhe atravessou. No meio do caos, uma figura feminina surgiu entre as sombras. Era parecida com Júlia, mas havia algo diferente. Uma ousadia, um brilho familiar em seus olhos. "Você não precisava abrir mão dela, Lucas", disse a mulher. A voz firme, mas suave. "Eu sou quem você procura. Sou eu, não é?" Lucas sentiu o chão abrir sob seus pés. Confusão tomou seu corpo. "O que você está dizendo?" A mulher se aproximou revelando um sorriso enigmático, como se soubesse de um segredo que poderia mudar tudo. "A tecnologia que ela carrega é minha. Um projeto compartilhado que se perdeu na amargura." O reconhecimento fica mais nítido. Ela não era uma estranha, mas sim uma pessoa que ele conhecia no fundo do seu ser. Mas, como assim? Então outro golpe, um tiro ecoou no ar, fazendo Lucas se agachar. Ele olhou para a nova figura, então para Júlia, que ainda estava caída no banco do carro. A mulher estranha continuava. "Você acha que ela é a vítima? Pense de novo. Não a subestime." Lucas estava em choque. Tudo o que lutou para entender, o que viu como milagre, poderia ser uma armadilha. A verdade era distorcida. O que realmente estava em jogo? A luta pela proteção? Ou havia camadas que ele não podia ver? Os criminosos se aproximavam, impiedosos. "Escolha, Lucas. O que você vai fazer?" A mulher esperava, suas palavras fixas na mente dele. Ele se viu entre a dúvida e a revelação. Não havia mais volta. O tempo parou. O que Lucas faria a seguir? Seu futuro, suas esperanças, tudo dependia dessa escolha. Havia mistério no ar, mas também um caminho sem retorno. Ele respirou fundo. Sabia que a tempestade ainda não tinha terminado. Lucas estava em choque. A mulher misteriosa diante dele,
que se apresentava como alguém que ele conhecia, parecia ter desencadeado uma avalanche de perguntas sem resposta. O que você quer dizer com isso? Ele finalmente conseguiu perguntar, o medo invadindo sua voz, misturado com confusão. O som dos passos dos criminosos se aproximando era uma batida de tambores em sua cabeça. A tecnologia que Júlia carrega é algo que eu criei com ela. Nós éramos parceiros, a mulher disse, seus olhos brilhando com emoção. Mas ela me traiu, me abandonou. Agora ela está se escondendo atrás de uma mentira. Acredite em mim, Lucas. Você não sabe com quem está lidando. O coração de Lucas disparou. Ele olhou rapidamente para Júlia, ainda caída no banco do carro. A dor pulsava em seu peito. Mal conseguia processar a informação. Como você pode afirmar isso? Ela está ferida. Precisamos ajudá-la. A raiva tomou conta dele. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida começou a se enraizar. O que realmente havia entre as duas mulheres? A figura diante dele deu um passo à frente, os olhos fixos em Lucas, como se pudesse ver através de sua alma. O projeto é mais perigoso do que você imagina. É uma tecnologia que pode mudar o mundo, mas nas mãos erradas pode se tornar uma arma. Você precisa decidir de que lado está seu. Um grito à distância fez Lucas rodar a cabeça. Os criminosos estavam mais perto. Escolha, Lucas. Ajude a mulher que agora conhece a verdade ou defenda a inocente que pode estar manipulando você. A tensão estava insuportável. A decisão apertava como um laço em volta de seu pescoço. Ele olhou novamente para Júlia, deitada inconsciente e vulnerável, e sentiu que algo não estava certo. O desejo de protegê-la brigava com uma nova sensação incomodativa. Um fio de desconfiança se desenrolava em sua mente. O que mais Júlia havia escondido? No meio dessa confusão, um ruído metálico ecoou pela escuridão. Lucas fez um gesto involuntário em direção ao barro, quando, de repente, o chão sob seus pés se abriu em um estrondo ensurdecedor. Ele viu bolas de fogo surgindo do céu, como se analisadores de progresso estivessem caindo em seu mundo. O SUV dos criminosos explodiu em uma lufada de fumaça e destroços. A luz ofuscante quase o cegou, e quando seus olhos se ajustaram, ele se viu novamente deitado no chão, a terra fria se misturando com a chuva. Os gritos agora eram de pânico, e o caos reinava. Quando Lucas se levantou, o cenário tinha mudado. A mulher misteriosa havia desaparecido, e Júlia ainda estava no carro. Ele correu, o medo o motivando mais que a razão, mas ao abrir a porta, uma sensação de gelo percorreu sua espinha. Júlia tinha uma expressão calma e, surpreendentemente, não estava mais ferida. Era como se ela tivesse se recuperado milagrosamente. Eles vieram me buscar, Júlia sussurrou, um sorriso enigmático tomando conta de seu rosto. Eu o protegi de tudo isso por muito tempo, mas agora você precisa entender. O milagre que você achou que eu carregava é algo que você nunca poderia imaginar. Lucas sentiu seu mundo despencar naquele momento. Ele não sabia se deveria acreditar nela ou correr. O que afinal Júlia era realmente? E mais importante, como ele se encaixava nisso tudo? O céu limpo havia se tornado novamente uma tempestade. Não apenas fora, mas dentro dele. A única certeza que tinha era que esta história ainda não tinha terminado. Lucas estava perplexo, olhando para Júlia, sua expressão calma enquanto a tempestade fora ainda rugia, ele sentiu um gelo percorrer sua espinha. O que você quer dizer? Destilou um medo súbito e crescente em sua voz. Era como se tudo ao seu redor estivesse em um turbilhão, mas ela parecia imune ao caos. Eu protegi você, como uma promessa, ela disse, e seus olhos brilhavam com um quê de mistério. Mas antes que ele pudesse processar suas palavras, algo explodiu ao fundo. O som foi ensurdecedor, como se o próprio céu tivesse se aberto. Uma onda de calor e fumaça os envolveu.
Lucas girou a cabeça, o verdadeiro terror se desdobrando diante dele. Ele viu o SUV dos criminosos sendo consumido pelas chamas. A explosão os lançou ao chão, e o mundo ficou envolto em gritos e confusão. Ele se levantou, ainda desorientado. Julia estava de pé, como se tivesse sido poupada. "Darwin!" ela gritou, e Lucas não tinha ideia do que aquele nome significava. A mulher misteriosa havia desaparecido entre as sombras. Mas a maneira como Julia dizia aquele nome o fez sentir que havia algo que ele não sabia. Membros do grupo de criminosos que haviam se aproximado durante o caos agora fugiam em pânico. "Quem é este Darwin?" Lucas perguntou, a adrenalina ainda bombardeando seu sistema. Mas Julia não respondeu. Em vez disso, ela começou a andar em direção ao ponto onde o SUV havia estado. Havia algo nela que parecia mudado, uma energia que pulsava. Os olhos de Lucas a seguiram, e ele sentiu que precisava alcançá-la. O coração, enquanto batia descontroladamente, era como um tambor em uma marcha. "Espera!" gritou, seu corpo correndo em direção a ela. Mas Julia se virou e olhou nos olhos dele, como se estivesse tecendo um feitiço. "Quanto tempo esperei por isso?" Ela sussurrou, os lábios curvando-se em um sorriso, mas havia uma escuridão nos olhos que o deixava apreensivo. Lucas sentiu um nó na garganta. O que ela quis dizer? O que havia entre eles que ele não entendia? Então, um instante, o céu mudou mais uma vez. A luz entre as nuvens surgiu em um brilho intenso. Lucas não pôde desviar o olhar. Foi então que percebeu, estava vendo alguém. Não apenas o reflexo de uma luz, mas uma figura familiar. Ele se aproximou um pouco mais e, com uma sensação de horror, reconheceu a silhueta que surgia. Era sua irmã, Ana, que ele acreditava ter perdido num acidente anos atrás. "Como você está aqui?" A pergunta saiu em um grito. O choque pulsava por seu corpo, e Julia virou a cabeça, o medo agora visível em sua expressão. "Ana, é você?" Ele mal conseguiu formular as palavras. A luz a envolvendo parecia quase sagrada. Mas a sensação de que algo estava muitíssimo errado não o deixava. A figura de sua irmã se aproximava, mas havia um olhar sombrio em seus olhos. "Lucas, eu não estou aqui como você pensa." As palavras dela cortaram através da fumaça, leves como plumas, mas pesadas como chumbo. O que significava isso? E por que Julia estava tão pálida? Havia um segredo ali, algo que unia as duas mulheres de maneira que escandalizava em. O que mais ele não sabia? O rugido da tempestade de dúvidas se intensificou. Julia estava a poucos passos dele, o olhar de alguém que conhece muito. "Eu tentei te proteger", ela disse, seu tom agora mais sério. "Mas você precisa entender que a verdade é mais complexa do que nosso passado." Lucas se sentiu perdido, enquanto um pânico crescente tomava conta. O que estava acontecendo? E por que a própria estrutura de sua vida simbiótica estava mudando diante de seus olhos? Em um instante, tudo revelou-se uma ilusão complexa. Suas esperanças, seus medos e agora a figura de sua irmã que parecia ser a chave. E antes que ele pudesse reagir, tudo ao seu redor se despedaçou, cada fio de realidade se rompendo. A tempestade ainda rugia lá fora, mas agora era uma tempestade de verdades não ditas. E no abismo que se formava em sua mente, a pergunta cruciante ecoava: quem ele deveria escolher neste jogo de sombras? Lucas estava perplexo. Olhando para Julia, sua expressão calma enquanto a tempestade ainda rugia lá fora, sentiu um gelo percorrer sua espinha. "O que você quer dizer?" destilou um medo súbito e crescente em sua voz. Era como se tudo ao seu redor estivesse em um turbilhão, mas ela parecia imune ao caos. "Eu protegi você, como uma promessa", ela disse, e seus olhos brilhavam com um quê de mistério.
Mas antes que ele pudesse processar suas palavras, algo explosivo aconteceu. Um estrondo ensurdecedor quebrou o silêncio da noite. O chão sob seus pés tremeu, e o céu se iluminou em uma luz ofuscante. Uma onda de calor e fumaça os envolveu. Lucas girou a cabeça, seu verdadeiro terror se desenrolando diante dele. Ele viu o SUV dos criminosos sendo consumido pelas chamas. O calor intenso o atingiu em cheio. O caos reinou. Assim que a poeira assentou, ele se virou para Júlia, confuso. O que foi isso? Ele mal conseguiu formar a pergunta, o pânico reverberando em sua voz. Mas, para sua surpresa, Júlia estava de pé, como se tivesse sido poupada. Um misto de raiva e fúria em seu olhar. Darwin! Júlia gritou, um nome que Lucas nunca havia ouvido antes. As palavras dela cortaram a confusão, e Lucas sentiu que a verdade o esmagava. Quem é esse Darwin? Ele perguntou, mas Júlia já estava voltando ao seu foco, dirigindo-se para o ponto onde o SUV havia estado. Você não entende, Lucas. Ele está atrás de mim e agora eu também estou em perigo. Ela estava nervosa e a mistura de sua vulnerabilidade com o medo o fez hesitar. Mas olhar para sua irmã, que surgira do nada, furiosa e cheia de mistério, era como ver um pesadelo se desdobrar. Por que você está tão calma? O que você esconde? O coração dele batia acelerado, e os gritos se tornavam ecos distantes. Mas enquanto tentava se concentrar, algo luminoso apareceu. A figura de sua irmã se aproximava mais uma vez. Lucas, eu não estou aqui como você pensa. A dúvida tomou conta dele. Ana, é você? A esperança e o pânico colidiram dentro dele, mas havia algo em seu olhar, algo que parecia dizer que tudo era um grande erro. Ele está aqui, gritou Ana, e sua expressão ficou tensa, como se estivesse se defendendo de algo terrível. E, de repente, um tiro atravessou a escuridão. O som cortou o ar, e Lucas se agachou instintivamente. A primeira reação foi tentar proteger Júlia, mas ela não se moveu. Seus olhos estavam fixos em Ana, transbordando um conhecimento que Lucas não conseguia entender. Então, na fração de segundos que se seguiram, a verdadeira revelação surgiu. Ana não era apenas uma vítima. Ela estava ao lado de algo mais, algo sorrateiro, manipulador. Por que você não me disse antes, Júlia? Lucas se virou, suas palavras fervendo de uma raiva que ele não sabia que possuía. Você sabia a verdade? Você estava com ela? A insinuação de traição sufocou as palavras. Júlia só olhou para ele, a calma que agora era um enigma profundo. Você não sabe o que está em jogo, Lucas. Não sabe quem está lidando com você. Ana sorriu novamente, mas era um sorriso sombrio. Vocês acham que estão no controle? Eu acrescentei uma camada ao tempo e à nossa história, Lucas. A tecnologia que os dois procuram é parte de mim. Darwin não é só uma figura, é um agente do qual vocês nunca ouviram falar. E ao dizer isso, o chão sob eles começou a tremer mais uma vez. Reviravoltas da realidade se manifestavam, e Lucas sentiu a ilusão da sua vida desmoronar. O que você quer dizer? O desespero brotava. Os olhos de Ana brilharam, revelando um poder que Lucas nunca havia visto. Era como se um novo mundo se abrisse diante dele. Então, em um segundo, um novo estrondo ecoou. Outro tiro. Morte e destruição estavam se aproximando rapidamente. E Lucas percebeu que as alianças que pensava conhecer tinham se rompido. A tempestade agora não era só externa, mas uma batalha interna entre confiança e traição. Quem você realmente é, Ana? E o que você quer de mim? O céu escureceu novamente, como se nenhuma fuga fosse possível. No abismo de verdades não ditas e descobertas devastadoras, Lucas respirou fundo. Não havia mais segurança. Cada escolha agora era uma roleta. A tempestade ainda não havia terminado,
Ela só começara. Lucas estava perplexo, olhando para Júlia, a expressão serena enquanto a tempestade rugia lá fora, sentiu um gelo percorrer sua espinha. O que você quer dizer? O medo escorria em sua voz. Embora estivesse cercado de caos, Júlia parecia ter um tipo de controle. Eu protegi você, como uma promessa, sussurrou, com um brilho nos olhos que ele não conseguia interpretar. Antes que pudesse digerir aquelas palavras, um estrondo ensurdecedor rompeu a escuridão. O chão tremeu sob seus pés e o céu se iluminou em uma luz ofuscante, uma explosão impactante que fez tudo ao redor girar. Lucas se lançou para o lado, enquanto o SUV dos criminosos se incendiava, a fumaça subindo num torvelinho de chamas e gritos. Ele olhou para Júlia e seu coração se disparou. O que aconteceu? Darwin! Gritou Júlia, a agitação agora evidente em sua voz. Ele! Quem é esse Darwin? Lucas perguntou, perplexo e assustado com a mudança drástica na situação. O nervosismo dela só aumentava. E então, Lucas sentiu algo gelado encostar em seu pescoço. Ele olhou para baixo, só para descobrir que uma arma estava apontada para ele. O homem diante dele parecia o líder dos criminosos, um olhar feroz e decidido. Solte a mulher e deixe-la ir, ou você vai se arrepender, o homem rosnou, seu tom ameaçador ecoando no ar. Lucas ficou paralisado. Ele viu Júlia, seu olhar carregado, mas agora não era apenas a vida dela em jogo. Algo além das ameaças se desenrolava. Pare! Lucas gritou, sua voz quase vacilante. Quem é você? O que você quer? Por que Darwin é importante? O criminoso soltou uma risada escarninha. Você não sabe? Apontou o dedo para ele. Darwin é a chave. Todos nós queremos o que ele representa. E naquele exato momento, uma nova figura emergiu das sombras. Era a mulher misteriosa, aquela que se dizia parceira de Júlia. Lucas, você não deveria estar aqui. Ela gritou, sua presença tão inusitada quanto poderosa. Como você sabe meu nome? Lucas se virou, a confusão se intensificando. E o que as duas mulheres estavam tramando? Por que não é ela que você deve temer? A mulher apontou para Júlia, e Lucas sentiu um frio na espinha. Ela não é quem você pensa que é. Ela manipulou tudo isso, Lucas. O milagre que você acreditou, a proteção, tudo parte do plano dela. As palavras delas atingiram-no como um soco no estômago. O chão parecia se abrir. Ele olhou para Júlia, o pânico crescendo em seu peito. É verdade? O que você queria de mim? A traição pulsava entre eles. Eu não pude contar a verdade. Júlia murmurou, seus olhos brilhando com lágrimas. Eu tentei me manter à distância, mas foi por você. Eu não queria que você se machucasse. Isso é um jogo para você? Ou sou apenas uma moeda de troca? Lucas sentiu a raiva crescendo, mas ao mesmo tempo, havia um fio de dor no olhar dela que o fazia hesitar. O cenário em torno deles era uma mistura de gritos, a energia da luta crescendo. Então, a surpresa final. O criminoso, percebendo a distração, ergueu a arma. E no instante em que tudo parecia perdido, Júlia deu um passo à frente. Parem! Eu sou a verdadeira chave. A tecnologia que buscam sou eu. O quê? A revelação deixou Lucas e até o criminoso sem palavras. Você é o que eles querem? Mas por quê? Porque eu carrego as respostas, Lucas. A verdade sobre a tecnologia que pode mudar tudo, sobre o que Darwin realmente representa. A voz dela estava firme, mas o olhar era claro. Ela era uma mulher dividida entre o desejo de proteger e a responsabilidade que carregava. E antes que Lucas pudesse entender completamente, a mulher a qual ele acreditava ser uma aliada, levou a mão à cabeça e puxou uma máscara. O que estava escondido sob a máscara
Era algo totalmente inesperado. Uma perfeição física e, ao mesmo tempo, uma distorção grotesca de algo que Lucas conhecia. Você nunca poderia entender, Lucas. Eu sou você, disse a figura. Seus olhos perfilados na luz revelaram o mais profundo dos segredos. Acredito que finalmente chegou a hora de você saber a verdade sobre si mesmo. Enquanto a realidade se desdobrava como uma tapeçaria emaranhada, Lucas estava em choque. O que restava da sua vida? Essa nova revelação batia fortemente em seu coração. O que mais estava por vir? O jogo ainda não havia terminado. Ele estava no centro de algo muito maior do que esperava. Lucas estava em choque. Ele olhou fixamente para a mulher que se parecia com Júlia. Ou era ela? A revelação estava o esmagando. A figura diante dele ergueu as mãos, como se tentasse acalmá-lo. Mas era tarde demais. Eu sou você, a mulher repetiu. A voz quase um sussurro carregado de mistério. A confusão tomou conta de Lucas. O que isso significava? A adrenalina pulsava em suas veias, e a sensação de desespero o envolvia como uma névoa densa. Ele se virou para Júlia, seus olhos procurando respostas, mas o olhar dela era um misto de medo e compreensão. Você não estava pronta para saber, ela murmurou, enquanto o mundo ao redor parecia estar se desmoronando. Mais estrondos ecoaram na distância. As sombras, que já eram ameaçadoras, agora pareciam ganhando vida própria. O criminoso havia se aproximado. O que você fez, sua maluca? Ele vociferou. O tom de seu grito estrondou a mente de Lucas. Deixe a verdade bem clara, ou vou acabar com todos vocês aqui mesmo. O clima era denso de tensão. Lucas, escute. A figura que se dizia ser sua irmã estava prestes a explicar, mas a palavra Darwin saía da boca dela como uma fórmula mágica. E ali, do fundo da noite, uma explosão de luz iluminou tudo. Uma luz intensa, como o sol quebrando através de nuvens de tempestade. Lucas ficou ofuscado. A mulher à sua frente estendeu a mão, e no mesmo instante, um misto de lembranças inundou a mente dele. Rápidas imagens de sua infância, risadas, segredos, promessas. E em um segundo, tudo mudou. Ele se viu não apenas como espectador, mas uma parte integral desse labirinto intrincado, da dor, da traição. É você, não é? Ele precisava crer na autenticidade dela, mas o seu coração pulsava de dúvida. Agora, algo inesperado aconteceu. A explosão que parecia ter sido uma culminação de ações descontroladas se transformou em fragmentos da realidade, e os olhares de todos se voltaram para um novo espectro que surgia na escuridão. Um grupo se aproximava, sombras de homens armados, mas não eram os bandidos que Lucas temia. Eram soldados. Parem a busca. Um deles gritou, e a voz estrondou como um trovão. Estamos aqui para capturar a tecnologia perdida. A revelação girou a cabeça de Lucas como uma tormenta. O que isso significava? Era uma conspiração maior? Os soldados invadiram o espaço, tensão elétrica pairando no ar. A mulher que se parecia com Júlia virou-se, surpresa e assustada, enquanto os bandidos também hesitaram. Darwin não fugirá novamente, gritou o líder militar, mirando a arma em direção à mulher. Mas você não entende, Júlia interveio, seu tom urgentemente implorativo. Se você levar isso, você pode acabar arruinando tudo. Havia pânico agora nos olhos dela. E então, aconteceu um plano anterior ao caos que estava se desenrolando. Lucas se sentiu como uma marionete em um tabuleiro de xadrez. Todos os movimentos premeditados, todas as escolhas já feitas. Mas a tensão explodiu. Um tiro ecoou.
O líder militar caiu, a surpresa estampada em seu rosto, e em um estalo, a mulher igual a Júlia virou-se. Você não deveria ter feito isso. E antes que Lucas pudesse entender a profundidade da situação, um brilho introduziu uma nova mudança. As mulheres ao seu redor brilharam com uma energia que simulava uma tempestade elétrica. Era como se o tempo tivesse parado, enquanto figuras ao seu redor hesitavam, apreensivas. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Completo caos. Complete meu destino e a verdade se revelará, gritou a mulher, seus olhos reluzindo enquanto a luz crescia e engolia tudo ao seu redor. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas uma onda de poder quase palpável parecia saturar o ar. O que realmente havia sido desencadeado naquela noite? As escolhas se emaranhavam em uma teia complexa. Ele estava perdendo a noção da realidade. A mulher estava mudando, se transformando em algo que parecia mais que humana. Os soldados recuaram, horrorizados. O que era aquilo? Um poder que ele nunca poderia imaginar. Nessa confusão, Lucas compreendeu que seu lugar naquele jogo complexo era muito mais profundo do que ele poderia compreender. Tudo o que ele acreditava, todas as certezas que tinha, estavam prestes a se desfazer. E com isso, a tempestade ainda não havia terminado. Ela apenas começara. A pergunta cravada em seu peito era: o que ele realmente queria? O que o esperava? E, acima de tudo, quem ele realmente era? Lucas continuava a olhar para a mulher que se parecia com Júlia, mal conseguindo processar as palavras dela. Eu sou você. Aquilo reverberava em sua mente como um eco distante. O caos ao seu redor parecia se desvanecer enquanto ele tentava entender. O que isso significava? A tensão no ar era palpável. Ele queria gritar, mas as palavras simplesmente não saíam. O criminoso hesitou ao ouvir a revelação, e o momento de silêncio foi cortante. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão de luz estourou atrás da mulher, ofuscando tudo. Lucas ficou paralisado. A explosão fez com que as sombras ao seu redor dançassem como se estivessem vivas. Fumaça e debris se espalharam, e enquanto o ar ficava pesado com o cheiro de queimado, ele se virou. E então, algo que ele jamais esperaria aconteceu. Do meio da fumaça, surgiu uma figura chamativa. Era Ana, sua irmã. Você precisa entender, Lucas. A voz dela cortou o ar, repleta de urgência. Não é como você pensa. Ana? Lucas sentiu seu coração acelerar. O que ela estava fazendo ali? Ele não a via há anos. A confusão tomou conta dele enquanto ele tentava entender a presença dela. Você, o que está acontecendo? Você está viva. Não é humilde se fazer de vítima, disse a mulher que se dizia Júlia, com uma ironia estranha nos olhos. Você falou sobre promessas, e agora, olha onde isso o levou. Lucas se virou para ela, indignado. Como você pode brincar com isso? Ela é minha irmã. Mas Ana não se sentiu intimidada. Eu sempre estive aqui, Lucas. No fundo, você sempre soube. A pergunta é, por que você não procurou? Você se deixou levar pelas mentiras de Júlia. Silêncio. O ar ficou pesado. Júlia olhou para Ana, surpresa. Mas você não pode, isso é impossível. A confusão na voz dela fazia Lucas sentir um fio de esperança. Mas ele também se encolheu. A reviravolta estava se desenrolando e parecia ser um fio que poderia romper a linha entre o certo e o errado. Darwin, ele não é um mito. Ele é real, e todos aqui sabem disso. Ana continuou, e Lucas sentiu seus joelhos tremerem. A tecnologia que você procura, Lucas, conecta tudo isso. Não espere que os outros lutem por você. Você é a peça principal deste jogo. Nesse instante, uma nova energia parecia varrer o ar. Lucas sentiu um frio atrás do pescoço. A confusão era tão intensa que parecia que seu coração poderia explodir. A mulher igual a Júlia agora olhava para ele com uma súplica. Lucas,
Você precisa acreditar em mim. Eu não sou quem você pensa que sou. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um dos soldados, claramente em pânico, disparou sua arma. O som ecoou como um trovão. E tudo parecia parar. O tempo, a respiração, a própria realidade. A bala atingiu a mulher. Um grito agudo ecoou no ar. Lucas sentiu o chão sob seus pés desmoronar. A mulher que ele tentou proteger, que dizia ser sua aliada, caiu. Momentos depois, o rosto dela se distorceu em uma expressão que Lucas jamais esqueceria. Um grito mudo, quase como se o mundo estivesse despedindo-se dela. Era um caos completo. Os criminosos, os soldados, todos entraram em pânico. Lucas perdeu a noção do que fazer. Ele olhou para a mulher chamada Júlia, mas já não estava lá. O que eu fiz? Sua mente gritou. Lucas, olhe para mim. Ana gritou. Você precisa entender a verdade. Essa não é uma luta que você pode ganhar sem saber quem está ao seu lado. Ele estava preso entre o choque e a urgência enquanto olhava para os corpos se contorcendo. As palavras de sua irmã ecoando em sua mente. Qual era a verdade? E até onde ele estaria disposto a ir por ela? Não havia mais como voltar. O que mais ele não sabia? A tempestade interna estava apenas começando. Nesse momento, algo no céu acima deles mudou. Uma luz intensa, pulsante e fria, começou a se formar no horizonte. Era como se uma nova realidade estivesse prestes a se abrir, e Lucas sentiu que nada, nem ele mesmo, seria o mesmo novamente. Lucas estava paralisado. A mulher que se parecia com Júlia encarava-o, e a confusão se instalava entre eles. Eu sou você. A frase ecoava em sua mente, mas antes que pudesse conseguir entender, tudo ao seu redor parecia estar mudando. As nuvens no céu se aglomeravam, uma tempestade pessoal se formando. Ele olhou em volta, tentando processar o que estava acontecendo. O som de tiros ecoava na distância. Gritos misturavam-se às ordens confusas das figuras que corriam. A mulher que disse ser ele, sua versão distorcida, deu um passo à frente. Você precisa acreditar no que eu estou dizendo, Lucas. Tudo depende de você. E então, uma nova explosão abalou o solo. Um brilho intenso iluminou o cenário, e no meio do clarão, algo mudou drasticamente. O criminoso que havia atirado caiu, mas não antes que um flash de luz revelasse o que realmente se escondia sob a máscara que as mulheres usavam. Lucas ficou boquiaberto. O que aparece depois da explosão era outro Lucas, seu próprio reflexo, o mesmo sorriso, os mesmos olhos, mas com um olhar astuto e traiçoeiro. Não, isso não pode ser, ele murmurou, recuando. O que estava acontecendo? Era um jogo de espelhos, uma manipulação de sua mente. O clone sorriu, um sorriso sinistro que fez o sangue de Lucas gelar. Sim, sou eu, a parte de você que estava escondida. E agora, você tem que decidir. Você vai me aceitar ou continuar fugindo da verdade? A dor e o medo se entrelaçaram em seu peito como um nó apertado. Júlia, a versão que ele pensou conhecer, estava apavorada, a voz tremendo. Lucas, não escute ele. Isso é uma armadilha. Você precisa confiar em mim. Mas a tensão estava insuportável. O pulsar dos tiros no fundo, a fumaça subindo, tudo era uma lembrança clara do perigo. E em meio a esse dilema, o clone olhou nos olhos de Júlia. Ela não é real, Lucas. A verdade que ela esconde vai acabar com você. Junte-se a mim e poderemos juntos controlar tudo isso. Nós somos o que as pessoas temem. Com o coração batendo acelerado, Lucas sentiu um calor subindo pela torre do pânico. Ele conhecia a parte profunda de si que o clone havia revelado. Alguma vez ele quis ser forte, dar o troco, mas não assim. Isso não pode ser real. Eu sou uma pessoa boa. Eu não posso aceitar isso. As palavras saíram como um grito, mas no fundo ele sabia. A tentação era real. E então
algo inesperado aconteceu. Uma das figuras dos soldados, surpreendida com a cena, disparou. A bala voou em direção ao clone de Lucas, mas Júlia se lançou à frente, gritando: "Não!" O impacto foi brutal. O que se seguiu foi um instante de silêncio absoluto. O tempo parecia parar, e Lucas ficou parado, os olhos arregalados. A expressão de Júlia se transformou em dor e espanto, enquanto o clone desaparecia em uma nuvem de fumaça. Ela caía no chão, a vida dela desaparecendo aos poucos. "Você! O que você fez?" Sua voz era um sussurro, cheio de desespero. "Não, Júlia, não." Lucas se jogou em direção a ela, o coração despedaçado. Ele apertou sua mão, mas os olhos dela começaram a perder o brilho. "Por que você fez isso? Você estava salvando a verdade." O caos voltou. Alguém riu ao fundo e o pânico encheu o ar. "Lucas, a verdade não é como você pensa." A voz de Ana ecoou. Ela sabia, ela sempre soube uma parte de quem somos. A tecnologia não é algo que podemos controlar. É algo que já nos controla. Ele sentiu uma onda de confusão e dor. O que quer que ele acreditasse, tudo começou a desmoronar. O sopro de esperança estava finalmente se dissipando. O que mais ele não sabia? O que estava escondido sob a superfície? Ele olhou para Júlia, seus olhos encontrando os dela antes que tudo escurecesse. Lucas era a última palavra que ela pronunciou antes de tudo ser consumido por uma densa escuridão. Ele sentiu que o chão se abria sob seus pés. E antes que pudesse gritar, a realidade se distorceu mais uma vez. A tempestade se tornava a única coisa real. Ele estava perdido, e a única coisa que restava era uma pergunta nas sombras: quem ele realmente era? Lucas estava em choque. O que ele viu diante dele era insuportável. Júlia, a mulher que fez promessas, que o envolveu em um mundo de verdades e mentiras, agora estava ali, à beira do caos, diante de uma revelação que poderia arruinar tudo. Ele sentiu a pressão no peito aumentar quando a dor se espalhou, como se cada batida do seu coração estivesse gritando por respostas. "Isso não pode ser real", murmurou, olhando para a mulher idêntica a Júlia, cuja presença rugia com um jogo distorcido de emoções. Um grito ecoou da multidão. Uma voz familiar que tentou se fazer ouvir por cima do barulho ensurdecedor da confusão. "Lucas, sou eu!" Ana, sua irmã, ficou ali, ao fundo, com lágrimas nos olhos. "Eu não estou aqui para machucar você." Isso cortou fundo em Lucas. O que era verdade? A imagem de Júlia cambaleando se desfazia em uma sombra, e ele precisava de algo sólido para segurar. O que está acontecendo?" A dúvida se reflete em sua voz trêmula. O caos ao seu redor continuava. Gritarias, barulhos de tiros e a luz que secara o sol. Cada segundo parecia mais contagiante que o anterior, e ele estava perdendo o controle. "A verdade não é como você pensa." Ana gritou. "O que está em jogo é maior do que todos nós. Precisamos sair daqui." A urgência dela transmitia um eco profundo, uma ressonância que se fazia palpável. Mas ele continuou preso à visão de Júlia, agora caída no chão, a vida se esvaindo como o pôr do sol. "Eu não posso deixar ela ir!" Lucas gritou, a dor e a bravura conflituosos dentro dele. A fraqueza o envolvia enquanto seus joelhos se dobravam em direção ao chão. O nó em sua garganta se apertou. Ele não sabia se estava disposto a perder mais alguém. "Lucas, vem comigo!" Ana gritou, e a luz na expressão dela era como um farol. "Você precisa entender, isso aqui não é apenas uma briga. Isso é sobre você, sobre nós." A realidade ao redor dele começava a se esboçar em um novo contorno. Um chamado que ele não podia ignorar.
Então tudo mudou. Um novo trovão se fez ouvir. Um silêncio instantâneo e profundo que cortou a agitação. O que Lucas não suspeitava era que nos olhos de Júlia crescia uma luz. A energia pulsante se expandiu como um relâmpago que criava um espaço entre a vida e a morte. Com um último sopro, Júlia virou-se, seus olhos fixos nos dele, um brilho deslizando sobre seu rosto pálido. Lucas, é sua vez. Nesse instante, a conexão entre eles se fortaleceu, como uma eletricidade que não podia ser contida. Embora a dor estivesse presente, havia algo mais profundo. Lucas sentiu o poder da escolha se misturando ao desespero e à esperança. Ele não poderia mais se esconder. Havia um destino que eles precisavam enfrentar juntos. "Estou aqui!" Lucas gritou, e com isso ergueu-se. O peso da realidade começou a se intensificar, e ele sabia que uma nova tempestade estava por vir. Ele virou-se para Ana, e juntos correram em direção ao horizonte que se abria diante deles. Uma mistura de luz e sombras. O chão tremeu sob os pés, mas ele não se virou. Nunca mais. O caos ficou para trás, e com isso, o peso do passado finalmente foi deixado para trás. Eles eram mais do que apenas protagonistas de suas histórias. Eram heróis de uma narrativa nova e poderosa. E enquanto o céu se voltava a clarear numa tonalidade vibrante, Lucas olhou para Ana. Ele vocalizou uma verdade que vinha martelando. Estamos juntos nisso, sempre. Mas ao longe na escuridão, a figura que uma vez foi Júlia começava a se levantar, a tempestade retomando seu lugar. A história ainda não havia terminado, mas o primeiro passo fora dado, e com ele surgiam novas perguntas. E se a verdadeira luta ainda estivesse por vir? Por favor, não deixe isso acabar aqui. Você precisa se inscrever agora. Essa história está cheia de reviravoltas, e não quero que você perca a próxima. Esmague o botão de like agora e mostre seu apoio para que possamos continuar juntos nessa aventura. Adoraria saber o que você está pensando. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não perca tempo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho surpreendente. Este é o momento para mostrar o quanto você ama a história.